Oi, eu sou o Diogo Meyer, da Universidade de São Paulo, do Instituto de Biociências. Esse vídeo de hoje vai ser sobre genética de populações de dois losses. O que eu estou querendo fazer aqui com vocês hoje? Quero pensar que até aqui no curso a gente modelou genética de populações olhando um locus por vez. Quando a gente modelou deriva genética, seleção natural, Hardy-Weinberg, a gente olhou um único locus e viu que dinâmicas evolutivas ocorriam naquele único locus. Isso é uma simplificação apropriada para um ponto de entrada para temas difíceis de genética de populações. Mas a gente sabe que em populações reais, as dinâmicas evolutivas não envolvem um único locus se transformando evolutivamente isoladamente, mas é muito comum haver interações entre dois losses e as dinâmicas de um locus afetar aquela de outro locus que está próximo dele. E é isso que a gente vai ver na aula de hoje. Nesse vídeo, o meu ponto de entrada vai ser algo parecido com o que eu fiz na primeira aula em que a gente tratou de frequências genotípicas e frequências alélicas. Eu vou mostrar para vocês como a gente descreve a variabilidade genética de populações quando tem mais de um locus envolvido. Eu vou pedir para vocês olharem aqui esse esquema e imaginar o seguinte: eu sequenciei um cromossomo e nesse cromossomo agora eu tenho informação sobre a ocorrência de alelos não num único locus, mas em dois losses ao longo do cromossomo. A minha amostra aqui é de 10 cromossomos diferentes, esse é o locus 1 e esse daqui é o locus 2. O locus 1 tem dois alelos, azão e azinho, o locus 2 também tem dois alelos, pezão e bezinho. E vamos pensar agora em que informações a gente pode extrair dessa amostra populacional. Em primeiro lugar, a gente tem disponível aqui as mesmas informações que a gente já tinha quando a gente estudou um locus por vez. Ou seja, a gente pode descrever as frequências alélicas de cada locus separadamente. A frequência do alelo azão no locus 1, se você olhar o número de ocorrências de azão, é 0,8, que ele está presente em 8 cópias, e a frequência do alelo azinho é 0,2. A gente pode fazer o mesmo exercício para o locus 2. A frequência do alelo bezão no locus 2 é 0,7 e a frequência do alelo bezinho é 0,3. Ele está presente em 3 cromossomos dessa minha amostra populacional. Até aí sem novidades, eu estou descrevendo frequências alélicas em 2 losses da minha amostra. Mas eu tenho uma informação adicional. Eu falei para vocês que essa linha aqui representa um cromossomo e eu dou para vocês a informação de que esse cromossomo ele tem uma combinação de alelos nesses 2 losses. No primeiro locus ele tem azão e no segundo ele tem bezão. A essa combinação de alelos em losses diferentes a gente se refere como frequência haplotípica. Então eu posso agora fazer uma descrição dessa população em termos da frequência de haplótipos que estão presentes nela, ou seja, a frequência das diferentes combinações de alelos em mais de um locus. Eu vou representar as frequências haplotípicas da seguinte forma. A frequência do haplótipo azão-bezão significa o quão comum é o cromossomo que tem azão no primeiro locus e bezão no segundo. Se vocês olharem aqui, vocês vão ver que tem 7 risquinhos desse tipo aqui, que estão presentes. Como eu tenho 2 locus bialélicos, tem 4 combinações possíveis. Vamos olhar uma outra combinação possível, que é azão no primeiro locus e bezinho no segundo. Azão no primeiro locus, bezinho no segundo, está presente aqui em uma única cópia. Uma outra possibilidade agora seria azinho no primeiro locus e bezão no segundo. Dou uma boa olhada aí. Não tem nenhum único haplótipo desse tipo. Um último haplótipo que eu posso ter quando eu tenho dois losses bialélicos é o azinho-bezinho. E esse haplótipo está presente em 2 cópias. Se vocês olharem aqui essa soma, isso aqui vai somar 1, assim como as frequências alélicas em cada locus individuais somam 1. Isso daqui representa uma nova descrição que eu posso fazer da minha população, que é a abundância relativa dos diferentes haplótipos definidos pela co-ocorrência de alelos em losses diferentes. O que eu fiz aqui foi resumir os valores que a gente acabou de obter. Aqui em cima estão as nossas frequências haplotípicas
e aqui estão as frequências alélicas. Vou só notar para vocês que é fácil obter as frequências alélicas a partir das frequências genotípicas. Qual que é a frequência do alelo azão? É a soma dos haplótipos que têm azão. Quem são os haplótipos que têm azão? Esses dois aqui, 0,7 mais 0,1, 0,8. A frequência do alelo azinho é a soma dos haplótipos que carregam azinho. Quem são eles? Esses dois aqui, F-azinho Bzão e F-azinho Bzinho. A soma desses dois é 0,2. Então eu tenho aqui duas camadas de informação. O que eu vou fazer aqui é um caminho análogo ao que a gente fez quando a gente examinou o modelo de Hardy-Weinberg. Eu vou me perguntar se essas frequências haplotípicas e essas frequências alélicas são compatíveis umas com as outras à luz de um modelo bastante simples. No caso do Hardy-Weinberg, qual era o nosso modelo? Nosso modelo era que um genótipo era formado pelo sorteio de dois alelos independentes vindos da população, a união de dois gametas, ao acaso. O que eu vou propor para vocês é a gente imaginar o seguinte: se a gente tem um cromossomo e eu, por exemplo, disser para vocês que no primeiro locus o alelo é do tipo azão, o que a gente pode dizer sobre qual vai ser a natureza do alelo que vai ocorrer no segundo locus? Bom, isso depende do seu pressuposto sobre como que eu vou distribuir azões e azinhos e bezões e bezinhos aqui. Então, eu vou fazer o importante pressuposto de que a gente está se perguntando qual que é a chance de ocorrência de azão com um alelo específico no segundo locus sobre a hipótese de independência entre o que ocorre no locus 1 e o que ocorre no locus 2. Independência significa que esse sorteio que ocorre no primeiro locus não tem influência nenhuma sobre o que vai acontecer no segundo. Então, eu dizer para você que tem A no primeiro locus, isso é compatível tanto com B quanto com Bzinho no segundo locus. Mas vamos examinar as probabilidades desses diferentes cenários. Qual que é a chance de ter essa combinação, azão e Bzão ocorrendo? Bom, a chance de ter azão no primeiro locus é simplesmente a frequência de azão na população, 0,8. Agora, qual que é a chance de ser Bzão no segundo locus? Bom, eu estou sorteando, eu estou me perguntando sobre independência. Eu sorteei A aqui, sorteei B aqui. Qual que é a chance de, sob independência, de ter essa combinação azão-Bzão? Probabilidade, a frequência de Bzão na população é 0,7 e o produto dessa soma aqui vai dar 0,56. Vamos imaginar agora que a gente está interessado no outro cenário, azão e Bzinho. Frequência de azão na população, a gente acabou de ver, é 0,8. A frequência de Bzinho na população é 0,3. Então, sob a minha hipótese de independência, a chance de eu ter um haplótipo azão-Bzinho é 0,24. Agora, eu vou escrever essas expressões aqui de frequências esperadas de haplótipos sob independência para todos os 4 haplótipos que eu tenho presente. Eu segui aqui e eu coloquei as frequências haplotípicas esperadas sob a hipótese de independência para esses 2 haplótipos adicionais, o azinho-Bzão e o azinho-Bzinho. Sempre definindo a frequência haplotípica esperada sob a independência da chance de eu sortear o azinho no primeiro locus e o Bzão no segundo locus, nesse caso desse haplótipo. Azinho no primeiro locus e Bzinho no segundo locus, no caso desse haplótipo de azinho e Bzinho. Então aqui os valores das minhas frequências haplotípicas esperadas sob essa hipótese de independência. Vamos bater o olho nisso aqui e já chegar numa informação interessante. As frequências haplotípicas observadas e esperadas não são iguais. Vou pegar um exemplo extremo que chama a atenção para a gente. O haplótipo azinho-Bzão está completamente ausente da minha amostra de 10 cromossomos. E, no entanto, considerando a frequência de azinho e Bzão na população, sob a hipótese de independência, eu esperaria 14% dos haplótipos de serem do tipo azinho-Bzão. Então, alguma coisa interessante está ocorrendo. A gente pode já elocubrar e falar, nossa, será que a combinação de azinho-Bzão é seletivamente muito desfavorecida? Será que tem alguma propriedade do azinho-Bzão que faz com que ela não persista na população? Isso seria uma explicação seletiva. Vamos com calma. Antes da gente partir para explicações de o que pode estar por trás de uma diferença entre as frequências haplotípicas observadas e esperadas, vamos acabar esse processo de quantificação
das diferenças das frequências haplotípicas observadas e esperadas. O que eu vou tentar agora fazer é propor para vocês uma métrica que sistematiza, num único valor numérico, essas diferenças entre os valores observados e aqueles esperados sob independência. E vocês vão encontrar esse valor na literatura descrito como o coeficiente de desequilíbrio de ligação. É uma palavrona, desequilíbrio de ligação. A ideia de desequilíbrio de ligação é a ideia de que você está interessado numa medida sobre o grau de aleatoriedade de associação dos alelos em dois loci. Como que a gente vai medir isso? D é o símbolo que eu estou interessado, de desequilíbrio de ligação. E se eu estou interessado na medida de desequilíbrio de ligação entre o locus 1 e o locus 2, e especificamente na ocorrência dos alelos azão e bezão nesse respectivo locus, o jeito que eu vou definir essa medida é o seguinte: o desequilíbrio de ligação entre azão e bezão é a diferença entre a frequência com que eles ocorrem e em relação à frequência com que eu esperaria que eles ocorressem sob a minha hipótese de independência. Então, vamos olhar esse valor numérico. O desequilíbrio de ligação entre azão e bezão é a diferença entre a frequência com que azão e bezão ocorre. Então, azão e bezão ocorre, a frequência haplotípica é 0,7. E a frequência sobre a minha hipótese de independência que eu esperaria que ele ocorresse é 0,56. Isso significa que a medida de desequilíbrio de ligação é 0,14. Vamos dar uma olhada nos coeficientes de desequilíbrio de ligação para as outras combinações de alelos. Vamos olhar agora entre azão e bezinho. Azão e bezinho, eu tenho uma frequência haplotípica de 0,1 e a frequência com que eu espero que eles ocorram juntos sob a minha hipótese de independência está aqui, 0,24, 0,1 menos 0,24, menos 0,14. O fato de ser negativo esse valor aqui tem um apelo intuitivo para vocês? Tem. Eu estou encontrando o haplótipo azão-bezinho na minha população menos frequentemente do que eu esperaria sobre a minha hipótese de independência. O coeficiente de desequilíbrio de ligação para essa combinação haplotípica reflete essa propriedade. E agora, o azinho-bezão. O azinho-bezão é aquele haplótipo que não ocorre nenhuma vez na minha amostra populacional. A frequência haplotípica é 0 observada. E, no entanto, a frequência haplotípica esperada é 0,14. Então, mais um coeficiente negativo, porque ele está ocorrendo na minha amostra populacional mais raramente do que eu esperaria. E, finalmente, o desequilíbrio de ligação entre os alelos azinho e bezinho, eles ocorrem em frequência de 0,2 e a frequência haplotípica esperada é 0,06. Nesse daqui, ele é mais comum do que meu modelo prevê. Então, aqui os coeficientes de desequilíbrio de ligação. Numericamente, eles têm o mesmo valor, só que tem dois que têm sinal diferente. Se vocês pararem para pensar, isso faz sentido, porque o aumento de frequência de um haplótipo, devido às restrições do espaço de ser frequências alélicas e frequências haplotípicas, empurra o outro para ser mais comum. Inevitavelmente, o aumento de frequência do haplótipo vai tornar o outro mais raro e vice-versa. Consequentemente, os desvios de uma direção são compensados pelos outros e a soma desses coeficientes de desequilíbrio de ligação para cada par de alelos vai somar 0. Você pode conferir isso fazendo essa soma. Então, o que a gente percorreu até aqui? Estimamos frequências haplotípicas, a gente viu que a gente pode comparar frequências haplotípicas observadas de esperadas e a gente consegue resumir elas num número que é o coeficiente de desequilíbrio de ligação. Vamos agora parar para pensar um pouquinho mais como a gente pode usar o coeficiente de desequilíbrio de ligação e que interpretações a gente pode fazer sobre o fato de muitas vezes ele ter um valor que não é 0. Vamos encerrar esse vídeo recapitulando o que a gente aprendeu. Quando a gente tem informação sobre as frequências haplotípicas, aquelas definidas pelas combinações de alelos em mais de um locus, a gente pode estimar o valor de D, coeficiente de desequilíbrio de ligação. Se a gente tem um valor de D que é diferente de 0, como aquele no exemplo que a gente viu, a gente diz
que nessa minha amostra há desequilíbrio de ligação. Ou, em outras palavras, eu tenho uma associação entre os alelos que ocorrem nos dois lócios que não se dá ao acaso, não é aleatória. Um jeito intuitivo de pensar nisso é que naquele exemplo que a gente viu, tem uma tendência do azão estar junto com um bezão maior do que seria esperado ao acaso. Qual é o processo evolutivo que leva à concorrência de azão e bezão ser mais comum do que esperado ao acaso? A gente vai ver no próximo vídeo. Quando a gente tem um valor de D que é igual a zero, isso significa que não há desequilíbrio de ligação. Eu vou só abreviar por DL aqui. Ou seja, as minhas frequências haplotípicas são exatamente aquelas esperadas pelas frequências de cada um dos alelos dos dois lócios que estão envolvidos. Não haveria, sob essa hipótese de D igual a zero, nessa situação de D igual a zero, uma concorrência de azão-bezão maior do que seria esperado pelo sorteio independente de azão e bezão nos dois lócios que estão envolvidos. Eu não entrei aqui, nesse vídeo, nas nuances de como testar estatisticamente se para uma amostra finita o desequilíbrio de ligação é significativamente diferente de zero ou não. Existem ferramentas estatísticas semelhantes àquela das famílias dos testes que a gente viu em Hardy-Weinberg, mas testes exatos, testes baseados em Q quadrado, podem ser usados para testar se há ou não desequilíbrio de ligação para uma amostra que foi examinada. Eu quero encerrar esse vídeo só dando mais um toque metodológico para vocês, que é pensando em outra forma também de visualizar a estimativa de desequilíbrio de ligação, que tem a ver com uma ideia que vocês vão ver nos vídeos de genética quantitativa, que é entender o desequilíbrio de ligação como uma ideia de correlação. Se a gente faz um gráfico aqui de x por y, só que o que eu tenho nos eixos são azão e azinho no eixo x e bezão e bezinho no eixo y. Eu poderia até transformar isso numa medida quantitativa. Aqui eu teria 0 cópias de azinho, aqui 1 cópia de azinho. 0 cópias de bezinho, 1 cópia de bezinho. E eu fiz aqui os pontinhos representando as frequências haplotípicas do exemplo que eu venho dando. Lembra que eram 7 cópias de azão-bezão, 2 cópias de haplótipos que eram azinho-bezinho, 1 cópia do haplótipo que era azão-bezinho e 0 cópias que eram do azinho-bezão. Aqui, apesar de ser imperfeito, você tem uma tendência de ter uma correlação entre a ocorrência de alelos no primeiro locus e alelos no segundo locus. Eu não tenho uma distribuição aleatória desses pontos. Eu tenho essa concentração maior aqui e aqui. A ocorrência de azão e bezão mais do que é esperado ao acaso e de azinho e bezinho mais do que é esperado ao acaso. Isso daí leva para vocês a intuição de que eu posso definir uma outra medida para estimar desequilíbrio de ligação que é baseada no coeficiente de correlação elevado ao quadrado. E essa medida, eu vou definir ela aqui, porque vocês vão encontrar elas em vários textos que vocês vão olhar. Ela é o desequilíbrio de ligação ao quadrado dividido por esse produto de todas as frequências alélicas. E ela tem a mesma interpretação, é o mesmo valor numérico que o coeficiente de correlação ao quadrado que poderia ser obtido entrando os dados e fazendo uma análise de correlação entre as ocorrências de alelos num locus e de outro locus. Se eu fizer isso para esse exemplo específico aqui, isso daqui vai dar 0,583. Esse exemplo é aquele exemplo que a gente vem usando nesse vídeo anteriormente. De novo, uma correlação alta, significando que os alelos que ocorrem num locus não estão independentes daqueles que ocorrem num outro locus. Especificamente, parece que tem uma tendência de azão e bezão co-ocorrerem mais comumente do que ao acaso, o azinho e bezinho co-ocorrerem mais comumente do que seria esperado ao acaso. Eu posso medir isso pelo desequilíbrio de ligação, que a gente mediu antes, que deu aqueles valores de 0,14, ou por esse quadrado do coeficiente de correlação, também chamado de coeficiente de determinação, que dá o valor de 0,583. O tipo de medida de desequilíbrio de ligação que eu vou usar vai depender do interesse, da situação de estudo biológico que eu estou fazendo. O ponto importante é que eu apresentei para vocês uma medida para quantificar a associação de alelos em dois lócios independentes. No vídeo seguinte, a gente vai ver as bases biológicas dos processos que geram o desequilíbrio de ligação.